Olá pessoal, mais um videozinho aqui pro nosso canal. Peço aos que não são inscritos que se inscrevam, tá? Que se gostam do conteúdo, divulguem aí nos seus grupos de WhatsApp, dos amigos que gostam de ADM, tá? Até para estimular a gente a fazer mais vídeos, né? Enquanto eu tô aqui filmando para você, eu tô deixando de produzir. Mas a pauta de hoje, pessoal, mais uma vez foi trazida por um dos nossos seguidores aí e perguntou como é que a gente fazia a medição da acidez do solo, né, do pH do solo, no caso, né, do potencial de hidrogênio iônico. E esse é o tema que a gente vai tratar hoje, tá? Aqui um enxertinho de Santa Claus. Esse aqui é de outra variedade de Santa Claus, um pouquinho mais clara, mas também tripla. Muito bonito. Flores de folhas limpíssimas, pessoal. Isso é um diferencial que a gente faz questão de manter, tá? Vamos lá. pH. pH é basicamente o potencial de hidrogênio iônico da terra, tá? O solo aqui no Brasil, ele é naturalmente ácido. Inclusive as grandes culturas têm que fazer muitas vezes calagem do solo, né? Para diminuir essa acidez. E por que é necessário diminuir essa acidez? Porque as plantas, de uma forma geral, e a rosa do deserto não é diferente, o solo estando muito ácido, ela vai ter dificuldade de absorção de nutrientes, tá? E ela também pode sofrer intoxicação de alguns elementos, como por exemplo alumínio e etc. Tá? Para nossa realidade, pessoal, a rosa do deserto, pelo que eu estudei, e eu sou um curioso, não sou agrônomo nem biólogo, mas sou curioso, gosto de estudar isso aqui, faz 7 anos que eu estudo isso. Fala-se que a rosa do deserto, ela, para se alimentar num nível ótimo, ela precisa de um solo neutro, que não seria nem ácido nem básico, estaria ali no meio da tabela do pH, tá? Essa aqui é uma original nossa, não está tão colorida não, mas ela quando está bem alimentada parece muito com a Blue Boy, planta de semente também, a original daqui. Então assim, ela vai se alimentar num nível ótimo, quando o pH tiver ali no meio, tiver neutro, tá? E o que é se alimentar no nível ótimo? Ela vai conseguir absorver os macro e micronutrientes que ela precisa de uma forma otimizada, né? De uma forma ótima, vamos dizer assim. Com solo ácido, infelizmente, isso não acontece. E aí você tem duas formas de medir esse solo em relação a pH, né? Para saber se ele tá ácido ou não. Você contratar uma empresa para fazer análise do solo, tá? Você manda uma amostra do solo e ele vai fazer uma análise, o que tem, o que não tem. Um dos itens que vai dizer se o pH, um dos itens é o pH, né? Vai dizer se o pH é ácido ou básico, tá? Uma das grandes vantagens, por exemplo, ainda dentro desse tema da utilização do substrato de hortaliça, a gente usa aqui o Carolina Soil, é que o Carolina Soil ele já vem com pH neutro já de fábrica, né? Mas como produzir com Carolina sai muito caro pra gente aqui do Nordeste, não tem essa facilidade de conseguir insumo aí barato com o pessoal que está mais próximo aí dos grandes centros do país, a gente tem que fazer o próprio substrato, né? E para ver essa questão do pH, que é uma coisa que não me preocupava até 2 anos atrás, até ler um tópico desse aí, um desses fóruns, dos grupos aí, eu fiquei curioso para saber se o solo que a gente utilizava, se ele era ácido ou básico, ou se estaria dentro do ideal, né? E como a gente não poderia fazer, não tinha recurso ainda para fazer essa análise de solo, eu optei pela solução mais simples, aí respondendo a pergunta do rapaz. Eu comprei daqueles aparelhos que medem pH do solo, vocês vão encontrar eles nesses sites tipo Mercado Livre, eBay, acho que no próprio AliExpress também tem, tá? Não é caro, é barato.
Você vai fingir, ele tem sensores na ponta. É uma pena que meus aparelhos aqui já foram para cucuia, tá? Depois que eu fiz a medição, larguei eles e eles meio que enferrujaram e já não serve mais. Mas já tinha feito a medição, não precisava mais. Então você pode comprar esses aparelhos nesses sites aí, tá? Muitos deles medem outras coisas além do pH. Mede translucidade, umidade do solo. Tem alguns que são digitais, outros vão ter os ponteirinhos, né? De forma que à época eu fiz questão de medir isoladamente cada item do solo, tá? O que eu usava. Eu media a acidez da matéria orgânica que eu usava, que eu uso, né? Media a acidez da areia e dos demais insumos. O aparelho à época tinha me dado a seguinte leitura: matéria orgânica é ácida, tá? Muito ácida. A areia é levemente ácida, tá? Alguns insumos como superfosfato simples é ácido também, tá? E aí eu fui ver a solução ou para resolver ou para minorar esse problema de acidez. Foi a partir desse momento, pessoal, que eu comecei a utilização do calcário dolomítico, tá? Já vi que se usava em outras culturas, vi que ele é rico em cálcio e magnésio. E pronto, vou incluir isso. É um insumo barato, né? Calcário é praticamente pó de pedra. É um insumo muito barato que eu podia adicionar ao meu substrato e enriquecer, tá? Esse pozinho branco aqui, pessoal. Já tem um vídeo aqui no canal sobre como a gente faz o substrato, tá? Antes que perguntem aí nos comentários, usa em que proporção? Tem lá no vídeo lá do substrato, viu? Então eu comecei a utilizar, visualmente o rendimento das plantas melhorou bastante, tá? O pessoal elogia muito o substrato a gente aqui. E eu acredito isso também a questão da correção aí, pelo menos em parte, da acidez do solo pelo calcário, tá? A gente coloca ele no substrato, eu coloco, respondendo a pergunta, né? Eu coloco da mesma proporção que eu coloco o super simples, tá? É um substrato barato, os resultados falam por si só, né? E a grande vantagem, estamos aqui já com aquelas chuvas de verão, início de inverno, é que é um substrato de boa drenagem, tá? Sobre reposição de calcário, pessoal, confesso a vocês que o tempo ele é muito curto para dar conta de tudo isso, né? Mas às vezes eu jogo o calcário com cobertura também. Como são grãozinhos muito finos, ele desce o substrato com uma certa dificuldade, mas desce. Mas o ideal é fazer a troca do substrato inteiro, colocar aí um substrato novinho com calcário já misturado, como a gente faz com super simples, tá? Então é isso. Substrato de rosa do deserto tem que ter pH neutro ou próximo de neutro. Nem pode ser básico, nem pode ser alcalino, nem pode ser ácido, tá, pessoal? Buscar isso aí. Uma das grandes vantagens do substrato de hortaliça é justamente que ele tem um pH neutro de fábrica, tá? Por isso que ele performa tão bem, porque nessa fase as plantas vão consumir os nutrientes que estão no solo de forma ótima, de forma excelente. E é o que a gente vai tentar buscar para as outras fases também, né? Quando elas estão maiores, viu? É isso, espero ter respondido a pergunta do nosso querido seguidor aí. Mais uma vez peço para darem um like aí, quem não for inscrito, se inscrever, tá? O conceito da gente aqui é adendo sem enrolação. A gente não desperdiça o nosso tempo, nem o de vocês, tá? É isso, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.